Agora o NTV News. Mega operação combate o tráfico de droga nas rodovias da região. Tempo frio impacta nos preços de produtos na Ceasa, em Patos de Minas. E a gente mostra também. Motorista avança parada obrigatória e provoca acidente. Polícia cumpre mandado judicial e apreende mais de R$80 mil em dinheiro. A formatura dos alunos do curso de MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas. Brasil é o 5º país em número de registro de diabetes. A eleição da nova rainha da Festa do Queijo de Cruzeiro da Fortaleza. Tempo frio impacta nos preços de produtos na Ceasa, em Patos de Minas. Futebol. Equilíbrio marca a primeira rodada do hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pela primeira vez na história da Rede Minas, NTV assume comando da cabeça de rede para todo o estado de Minas Gerais. E Amapá e a Associação Mineira de Municípios apresentam projeto de desenvolvimento. Agora no NTV News, que já está no ar. No início da noite deste domingo, a Polícia Militar registrou ocorrência de acidente de trânsito no bairro Brasil, em Patos de Minas. Um dos veículos teria avançado a sinalização de parada obrigatória. O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Paranaíba com a vereador João Pacheco. E a viatura deslocou aqui ao local e, de acordo com as versões do condutor, um dos condutores aí avançou a parada obrigatória na vereador João Pacheco, ocorrendo a colisão aí entre os veículos. A princípio, sim, um dos condutores aí não observou a sinalização existente no local e ocorreu o acidente de trânsito. 2 pessoas ficaram feridas. Sim, ambas condutores aí tiveram as lesões leves, sendo aí dispensado até o atendimento médico. Em São Gonçalo do Abaeté, a Polícia Civil da cidade apreendeu cerca de R$80 mil durante o cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão. O dinheiro foi localizado na casa de um homem de 34 anos que já estava preso desde o dia 4 de junho por tráfico de drogas. O mandado foi expedido após suspeita de que sua companheira, uma garota de 18 anos, estaria dando continuidade à prática criminosa. A jovem foi presa em flagrante por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. A Polícia Militar Rodoviária deflagrou nesta segunda-feira uma mega operação de combate ao tráfico de drogas nas rodovias de Patos de Minas e nos demais municípios do Alto Paranaíba. A Operação Narcominas se iniciou nesta segunda e termina no próximo domingo. A 10ª Companhia de Patos de Minas aborda 1.500 quilômetros de rodovias. Durante esses dias serão feitas abordagens com foco em uso de drogas e álcool. A Operação Narcominas, ela foi lançada hoje pelo CPRV, Comando de Policiamento Rodoviário, em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas, que é uma data estipulada pela ONU desde 1987, esse dia 26 de junho. Então o Batalhão Comando de Policiamento Rodoviário está fazendo essa Operação Narcominas para a gente intensificar as abordagens visando prender traficantes ou aqueles que exageram no uso de drogas ilícitas, como por exemplo o álcool. Neste primeiro dia de operação, um homem foi preso na BR-352, próximo a Patos de Minas, por uso de drogas. Essa ocorrência é a 17ª ocorrência desse tipo, registrada em 2023. A gente já conseguiu prender 16 pessoas por tráfico de drogas. Nós temos registro de 16 ocorrências de tráfico de drogas e 181 ocorrências de uso e consumo de drogas ilícitas, Nós temos aí mais de 800 ocorrências de embriaguez, são mais de 300 pessoas que já foram presas por embriaguez ao volante esse ano aqui, na área de atuação da 10ª Companhia de Policiamento Rodoviário, e mais de 500 aí que foram autuados, mas que a embriaguez não considerou o crime, Elas submeteram ao teste ou através de outro meio de constatação, verificou que ela estava embriagada, mas não ao ponto de cometer o crime, então foi feita a autuação para essas pessoas, mais de 500. Reitero, mais de 300 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, 16 por tráfico de drogas e 181 por uso e consumo de drogas ilícitas. Em comparação com os anos anteriores, o Tenente Maxson avalia os números a um trabalho bem feito pela Polícia Militar Rodoviária.
A gente vem de uma pós-pandemia, né, que a gente viu que o movimento reduziu bastante. A gente trabalha com aquela máxima de que o número ideal seria 0, né? Haja vista que um embriagado na rodovia, por exemplo, ou uma pessoa entorpecida por alguma droga lícita ou ilícita, ela pode provocar um sinistro aí com danos muito grandes, né? E vitimando fatalmente pessoas. Então a gente trabalha com o número de que o ideal seria 0, mas esse número aqui, a gente crê que a gente está fazendo um trabalho bom aqui na área de atuação da 10ª CIA, porque a gente tem localizado os números, né, que vocês mostram aí constantemente, várias ocorrências aí com grandes apreensões de cocaína, apreensões de maconha, pessoas vindas de outros estados, pessoas vindas de outras cidades ou pessoas indo daqui para outras cidades também. Então a gente considera que o trabalho está sendo bem feito e a gente vai intensificar agora nessa semana, em que estamos no Dia Internacional contra o abuso e o tráfico de drogas. A seguir aqui no News, a formatura dos alunos do curso de MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas e o aumento preocupante nos números de diabéticos. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. A cada 5 minutos, uma pessoa morre por consequência dessa doença no mundo. E o número de casos não para de crescer, segundo uma pesquisa publicada pela revista Lancet. O Brasil é o 5º país em número de registros da doença. Furar o dedo pelo menos 2 vezes por dia, medições constantes na bomba e cálculo da quantidade de açúcares ingeridos. O Davi descobriu a diabetes tipo 1 quando tinha 12 anos. Hoje, aos 16, já incorporou os passos à rotina. O desafio agora é manter a alimentação equilibrada. Tarefa difícil para um adolescente. A ideia é ter, mas eu não tenho muito não. Aumentar a quantidade de fibras que eu como para ajudar no controle glicêmico, também diminuir um pouco a quantidade de doce que eu como. O diabetes tipo 1 que o Davi tem pode ser de origem autoimune ou genética. A dificuldade para produzir insulina obriga o jovem a fazer a reposição constantemente. Mas para conseguir todos os remédios e equipamentos não foi fácil. A mãe dele conta que precisou entrar na justiça para conseguir o aparelho. Falta insumo, esse mês mesmo a gente não conseguiu catéter, a gente tem que ficar trocando, o que sobra um pouquinho aí você troca com uma mãe ou você doa para uma mãe que precisa, existe uma rede de muito apoio. Ou, na pior das hipóteses, a gente compra, mas a gente ainda consegue comprar, mas a gente sabe que tem muitos pais que não conseguem comprar, né? O Davi faz parte de um grupo de mais de 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de diabetes. E segundo um estudo publicado na revista científica Lancet, o número de pessoas com a doença em todo o mundo pode chegar a 1,3 bilhão até 2050. A proporção de diabéticos aumenta em locais mais pobres. Grupos minoritários e desfavorecidos também sofrem com o acesso a medicamentos, aumentando a incidência da doença. E a obesidade é vista como uma das grandes vilãs neste cenário, já que favorece o surgimento do diabetes tipo 2. Uma realidade crescente aqui no Brasil, com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo. À medida que vem o desenvolvimento, tem que haver também um consumo mais racional, tanto dos alimentos como da atividade física. Os pesquisadores alertam para a importância de encontrar maneiras de mitigar o crescimento global de casos, já que nenhuma estratégia ao redor do mundo tem funcionado em grande escala. A gente tem que promover saúde, né? E quando a gente fala em promover saúde, a gente fala de um modo geral. E pela gravidade da doença, pela condição de morbidade do diabetes, a gente ainda tem muito a crescer com relação ao tratamento, né? Com relação a acesso às melhores medicações para o diabetes tipo 2, acesso às melhores tecnologias e melhores insulinas no diabetes tipo 1. Ainda sobre saúde, aquela pergunta constante, né? Você já passou por alguma situação ou evento traumático? Pois é, saber lidar com o problema e reconhecer os sintomas, além de buscar ajuda, são fundamentais para tratar os traumas psicológicos. Os traumas são eventos avassaladores que desafiam a capacidade de uma pessoa lidar com experiências traumáticas.
Eles podem surgir de situações como abuso físico ou emocional, violência, acidentes, perdas, desastres naturais ou outros eventos traumáticos. Essas experiências podem desencadear uma resposta de estresse intensa que sobrecarrega a capacidade normal de adaptação do indivíduo. Quando o nosso cérebro ele detecta algum tipo de ameaça que vá chegar a você para que aconteça alguma coisa pior, ele cria um mecanismo de defesa para que justamente você tenha como alerta o que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Quando você põe o dedo na tomada uma vez, você sabe que se você botar de novo, tomar um choque, você provavelmente não vai fazer de novo. Isso é um tipo de trauma que é benéfico, um trauma que te ajuda a entender que aquilo ali é um perigo e você não repetir aquele processo. O desenvolvimento do processo é complexo. Durante o evento traumático, o sistema de resposta ao estresse do cérebro é ativado, liberando hormônios que ajudam a pessoa a reagir. No entanto, em algumas situações, esse sistema pode ficar sobrecarregado e incapaz de retornar ao seu estado normal, deixando o indivíduo em alerta constante. O trauma ele causa uma reação ansiosa. Por quê? Porque na reação ansiosa a gente tem dois tipos de mecanismos. Ou a gente enfrenta ou a gente evita. No caso do trauma, muitas das vezes, o mais comum é a gente evitar aquele processo. Por quê? Porque a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, a gente tem a certeza do desconforto que a gente vai sentir com aquilo, então a gente tenta sempre evitar e se afastar. Então, quando eu falo de alguns sintomas, é justamente, primeiro, essa reação evitativa do processo. Se eu tenho trauma de lugares que são fechados, provavelmente eu não vou em lugares que são fechados. Se eu tenho trauma de andar de avião, provavelmente vou evitar sempre fazer esse processo. E o que causa, caso você tenha que fazer isso? Vai te causar uma coisa semelhante a uma crise de ansiedade. Vai te dar uma sudorese, vai te dar uma taquicardia, vai te dar uma sensação de desconforto, vai te dar uma palpitação. Então, assim, que são reações naturais pelo medo que você tem daquele processo que você pode vir a chegar. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar que visa ajudar os indivíduos a processar e superar o evento traumático. A gente, primeiro, entender como é que foi formado esse trauma, e aí cada trauma a gente vai tratar de uma forma, mas basicamente a gente trata como um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque as reações são nesse sentido, eu digo os sintomas, porque muitas das vezes as pessoas são obrigadas a estarem expostas a esse trauma, então a gente trata da questão dos sintomas que são de ansiedade, vamos dizer, e do trauma em si, de conseguir ressignificar aquele processo, de conseguir mostrar que não é daquele tamanho com que a pessoa sente o trauma, e para que ela consiga, enfim, ter uma interpretação melhor desse processo. Aconteceu nesse fim de semana a cerimônia de formatura das turmas do curso de MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas. O curso é uma parceria entre o Unipan e o Cicobi Credicopa. Duas turmas com 50 alunos se formam em MBA Gestão Estratégica. O MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas é uma pós-graduação lato sensu, oferecida pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, e ele nasceu do diálogo com as cooperativas, entendendo as dores e as possibilidades, e como a universidade ela sempre tem que estar em diálogo com a comunidade, nós criamos então esse MBA. Nós tivemos 6 turmas, atualmente nós estamos com 2 turmas em andamento, já estamos na 8ª turma do curso, e o curso tem em média duração de 1 ano e meio. Mais alunos do Cicobi Credicopa irão realizar o curso.
A próxima turma será no mês de junho. Nós fazemos isso porque nossos colaboradores têm que estar preparados para atender nossos cooperados da melhor forma possível, entender o máximo possível de cooperativismo e disseminar essa ideia cooperativista dentro da sociedade, dentro de onde nós estamos inseridos e junto aos nossos cooperados. É grande satisfação que hoje aqui, e com muito orgulho eu falo, da gente ter 50 funcionários terminando e certificando hoje um curso de pós-graduação, especialização em MBA, em gestão estratégica de cooperativismo. Primeiro que a gente ganha celeridade nos nossos trabalhos, então você economiza até pessoal porque dá celeridade e conforto e atendimento aos nossos cooperados. A importância desse curso é por capacitar os alunos para analisar e formular ações que estimulem o comportamento cooperativista no ambiente profissional. É uma oportunidade que a gente ganhou porque o Credicopa está arcando com tudo. É uma oportunidade muito boa. Eu sinto assim que a gente está podendo crescer na cooperativa. É um jeito que eles estão de nos ajudar e a gente ajudar a cooperativa também. A gente aprendeu coisas sobre finanças, mercado financeiro, então é muito voltado porque a gente está vivendo dentro da cooperativa hoje. Que é um curso que nasceu formatado a partir da escuta das necessidades de quem está no mercado. Então ele realmente vem para dar suporte para que as pessoas possam, dentro das cooperativas, trabalhar de forma estratégica. Parabéns aos formandos, né? Em instantes tem a previsão do tempo para esse início de semana. Eleita a nova rainha da Festa do Queijo de Cruzeiro da Fortaleza. E ainda tempo frio impacta nos preços de produtos na Ceasa em Patos de Minas. Foi eleita no último sábado a rainha da Festa do Queijo em Cruzeiro da Fortaleza. Núbia Ellen foi escolhida. O evento teve renda destinada à PAI da cidade. A Festa Regional do Queijo 2023 em Cruzeiro da Fortaleza começou com o baile de eleição da rainha no último sábado. O evento, organizado pela APAI e Prefeitura, teve a renda destinada à APAI da cidade. 4 candidatas disputaram o título: Tainara Poliana, de 20 anos, Luísa Adriele, de 19 anos, Maria Eduarda, de 19 anos e Núbia Ellen, de 18 anos. Elas foram avaliadas por 7 jurados, inclusive eu estava lá, e foram nos quesitos beleza facial, beleza corporal, simpatia, elegância e desenvoltura na passarela e comunicação. Nossa Festa do Queijo não é só uma celebração da nossa riqueza cultural, da nossa pecuária e agronegócio, mas sim uma celebração de todos aqueles que lutaram e fizeram da cidade de Cruzeiro o que ela é hoje, um município rico e batalhador. É com orgulho que estou aqui hoje para falar de uma alegria compartilhada por todos nós, a nossa querida cidade do Queijo. Cruzeiro da Fortaleza é mais que um local no mapa geográfico, é um lugar onde nos enche de alegria e orgulho. Temos aqui um cenário perfeito para o cultivo do melhor leite e um dos melhores e mais saborosos queijos da região. Por conhecer a história de nosso município, me inscrevi como candidata ao título de Rainha Regional do Queijo. Um sonho que trago há anos. Ser selecionada no primeiro momento, por motivo de alegria e expectativa. Gostaria de representar nosso município, nossa cultura e nosso queijo. No decorrer do tempo, com a grande produção, o nosso queijo ficou conhecido em todo o país e valorizado por seu sabor e qualidade. Por isso, eu me orgulho como candidata a estar participando desse evento maravilhoso e também com o trabalho desenvolvido pela PAI. Outro critério para a escolha da Rainha do Queijo foi a venda de ingressos para o evento, com peso de 50%. Antes do anúncio do resultado, rainhas de festas da região desfilaram. Rainhas da Festa do Queijo de edições anteriores também desfilaram e foram homenageadas. A última rainha da Festa do Queijo de Cruzeiro da Fortaleza foi a Brenda. O reinado foi longo, de 2017 a 2022. O anúncio da Rainha Regional do Queijo
foi feito pelo mestre de cerimônias Rogério Anderson. A rainha regional do queijo, a rainha senhorita Núbia! A festa do queijo segue no próximo final de semana e a entrada é franca. No dia 29 tem Pedro Mesquita, dia 30 tem Mato Grosso e Matias. Em 1º de julho tem a dupla Bruno e Denner e fecha a festa de Cruzeiro da Fortaleza no dia 2 de julho, Mike e Rodrigo. O tempo frio também impacta nos preços dos produtos comercializados na Ceasa Regional em Patos de Minas. Houve variação nas últimas semanas nos valores das frutas e dos legumes. Esse fator se deve à queda de produção, que gera, por consequência, o aumento nos valores. Além desse aumento, o frio também interfere no transporte e na logística de distribuição. No caso nosso aqui, a maioria dos produtores não produzem estufa, porque quando é estufa você controla o clima, controla a umidade, tudo, então a produtividade não altera. Para nós, como a produtividade é a campo, então sempre o que influencia se vai produzir mais ou menos é o clima. Nós temos agora, no caso, alguns produtos que não tiveram variação de preço, mas para os produtores está tendo um aumento do consumo, um aumento de venda, que é o caso de raízes. Porque aumenta o frio, começa as sopas, né? Então esses produtos aumentam o consumo. No momento nós temos alguns produtos que estão em alta, que é o repolho subiu bastante de preço, o tomate aumentou de preço um pouquinho esses dias e é isso por enquanto. Ao mesmo tempo que algumas frutas, verduras e legumes são prejudicadas, outras sofrem um aumento de produção. Nós estamos com uma boa produtividade de jiló e pimentão, então os preços desses produtos estão em baixa. Conversando hoje com o produtor, ele falou que o jiló está sobrando na feira, porque o preço está tão baixo e tem tanto produto que não está nem vendendo. É o caso do pimentão também. Mesmo com os diferentes valores, alguns produtos são indispensáveis para os consumidores. O carro-chefe da salada, né, o tomate, pepino, alface, esses produtos, independente do clima ou do valor, sempre é bem vendido, né, no caso. No momento, a produtividade de folhas melhora bastante, porque na época de chuva, por exemplo, a alface, ela diminui o tamanho, a qualidade, porém mantém o preço. Agora não, agora esses produtos têm tamanho melhor, qualidade melhor e continuam com o mesmo preço. Não abri mão de nada não, abri mão mesmo foi do mamão, quando ele estava de R$18 o quilo. Aí eu passei a comprar o abacate, mas agora ele já está bem abaixo, aí eu voltei a comprar o mamão. Agora que eu acabei de chegar aqui, mas tem variedades de preço, sim. Mas a fruta eu não fico sem levar. Tá certo, né? Agora vamos saber como é que fica o tempo neste início da última semana do mês de junho. Previsão do tempo. Tempo seco e frio para esta terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar deve ficar em 40%. Em Patos de Minas, está prevista variação de temperatura entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 13 a 29. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 12 a 27 graus. Em Presidente Olegário, de 13 a 29 graus. E em Arapuá, mínima de 12 e máxima de 25 graus nesta terça-feira. Daqui a pouco aqui no News a gente fala de futebol, os resultados dos times mineiros na rodada do final de semana pelo Brasileirão. Equilíbrio marca a primeira rodada do hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. E pela primeira vez na história da Rede Minas, a NTV assume comando da cabeça de rede para todo o estado de Minas Gerais. A primeira rodada do hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro mostrou o equilíbrio dos times. Todos os jogos da rodada terminaram com empate. No primeiro jogo, em Itabirito, os donos da casa empataram em 1-1 com o Boa. Em Patos de Minas, a partida entre o RT e a Aimorés terminou com 2 gols para cada lado. E em Uberlândia, o placar ficou em 0-0 para Uberlândia e Betim. Todas as equipes somaram 1 ponto.
Pelos critérios de desempate, o Aimorés lidera, seguido pela URT, depois Itabirito, Boa e Uberlândia. A segunda rodada está marcada para o próximo sábado. Aimorés e Uberlândia se enfrentam às 15h30 em Ubá. A partida do Boa contra o URT será às 16 horas em Varginha. E fecha a rodada às 17 horas, Betim e Itabirito em Betim. No próximo sábado, a partida que será exibida ao vivo na NTV será entre Aimorés e Uberlândia, às 3h30 da tarde. E pela primeira vez, uma emissora do interior de Minas Gerais comandou a cabeça de rede da Rede Minas. O feito histórico foi na partida entre o RT e Aimorés. Pela primeira vez na história da Rede Minas, um canal de televisão do interior de Minas Gerais assumiu a cabeça de rede da emissora. E foi a NTV. Isso quer dizer que a NTV assumiu a programação da Rede Minas para todo o estado de Minas Gerais. O feito histórico foi na transmissão do jogo entre o RT e Aimorés no último sábado. No vídeo, a gerente de produção da Rede Minas, Romina Farcai, destaca o momento histórico. Pela primeira vez, a parceira NTV, uma emissora do interior como cabeça de rede ao vivo para toda Minas Gerais. Parabéns, NTV. Obrigado pela parceria aí com a Rede Minas. Muito bacana, né? Depois do intervalo, a Amapar e a Associação Mineira de Municípios apresentam um projeto de desenvolvimento e gasolina e etanol devem ficar mais caros a partir de 1º de julho. Projetos voltados para o desenvolvimento do Alto Paranaíba foram discutidos durante reunião da Amapar com a presença de diretores e técnicos da Associação Mineira de Municípios. Prefeitos e secretários de toda a região estiveram presentes para participar de debates importantes para os municípios mineiros. Hoje a Associação Mineira de Municípios é a maior associação de municípios da América. Hoje nós temos dos 853 municípios, quase 807 já afiliados com a gente. Então o motivo de estar vindo na micro é a descentralização. Antes ficava muito concentrado em Belo Horizonte todas as decisões. A gente vir na micro é entender pontualmente o que está acontecendo na região e levar para a pauta municipalista. E também trazer o que está acontecendo e qual as decisões que o município tem que ser tomado. O encontro promoveu uma oportunidade para que a Amapar e a Cispar apresentassem os novos projetos desenvolvidos especificamente para o Alto Paranaíba. A reunião pôde ser acompanhada não só pelos integrantes que estavam na sala, como também pelo lado de fora, que contava com um café da manhã completo para os participantes. Esse encontro ele representa muito. A Associação Mineira dos Municípios está dentro da nossa instituição, que é a Amapar. A AMM, a associação, representa todos os municípios perante o Estado e o governo federal. E as discussões, os problemas que tem nos municípios, eles nascem aqui, nesse tipo de evento. Nesse tipo de evento que esses eventos são colocados, que essas discussões são implantadas. E aqui nós vamos estar falando muito sobre os pisos das categorias, porque estão se aprovando vários pisos para servidores, para várias classes, só que o recurso não está chegando nos municípios de acordo com o que é aprovado do Congresso Nacional. Então nós vamos debater sobre esses assuntos e também sobre as condutas vedadas no ano de eleição. O ano que vem já é um ano eleitoral e aí os gestores públicos têm que estar capacitados para saber o que pode e o que não pode ser feito. A promoção da reunião é necessária para que assuntos de suma importância sejam tratados de maneiras mais pontuais nas respectivas regiões. Projetos de muita relevância foram discutidos com o intuito de serem colocados em prática. Agora, pontualmente, estamos falando muito da reforma tributária. Semana passada foi distribuído o texto básico, que não foi aquele que foi acordado com os municípios no Brasil. Nós acordamos que ia ser em cima da PEC 110, colocar a PEC 45, pode trazer transtornos imenso aí na administração pública nos próximos anos. Então, essa é uma das pautas, mas aí temos outras pautas, como questão desses novos pisos, nova gestão a nível federal, e essa é a oportunidade também de escutar qual que é o problema aqui da micro. Depois das quedas nos preços da gasolina, o valor do combustível voltará a subir a partir do dia 1º de julho.
Entre os postos de combustíveis de Patos de Minas, os motoristas que utilizam gasolina e etanol podem encontrar variações nos preços de até 21 centavos. Nesta semana é possível encontrar preços como R$ 5,08 e R$ 5,14 no caso da gasolina e R$ 3,49 e R$ 3,52 no caso do etanol. Mas no sábado, dia 1º, os motoristas encontrarão aumento na bomba. Isso devido à volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Eu acho que a porcentagem exata eu não sei, que tem que fazer uma conta mais complicada, mas vai ser em torno de 20 centavos, tanto na gasolina como no etanol, que vai subir o preço. O Vanderlei reclama dessa variação nos preços e diz ainda que o preço do diesel deveria ser menor. Essa variação para cima e para baixo, você não consegue fazer uma programação. Quem trabalha com vendas tem que programar o orçamento mensal e às vezes dificulta nisso aí, né? Mas o combustível, eu acho uma desproporção muito grande do preço do diesel com a gasolina. Por exemplo, que o diesel serve para transporte de caminhão, lá na fazenda, nos tratores, né? Tudo é combustível, é óleo diesel. Então eu acho assim, o óleo diesel tinha que estar bem mais barato que a gasolina, porque todo mundo usa, mas o petróleo, o óleo diesel, ele é bem mais usado. Hoje tem muito carro a diesel, né? Então é o seguinte, e geralmente o diesel é usado mais para trabalho, né? No caso de quem utiliza veículos flex, ou seja, aqueles que utilizam tanto álcool quanto gasolina, não existem diferença no preço final caso escolha trocar o combustível. E isso deve se manter com o aumento. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, que hoje, se a gente for calcular aqui, está 70%. Se a gente dividir o preço do etanol para a gasolina, está até 70%, então compensa abastecer no etanol. Na hora que subir o preço, tanto o etanol como a gasolina, vai subir em torno de 20 centavos. Então, a média vai permanecer mais ou menos a mesma. Caso a Petrobras não reduza os preços, a variação deve chegar a 20 centavos maior para os consumidores. Isso, né? Sábado de manhã é certeza que vai ter um aumento com a volta do piso do Confins. O que pode acontecer é o governo federal, através da Petrobras, reduzir ou aumentar os preços essa semana. Isso a gente não sabe. Mas se não tiver nada dessa forma, se isso não acontecer, sábado volta o piso do Confins e vai aumentar em torno de 20 centavos na gasolina e no etanol. Preço que pode ficar maior ainda, porque incide sobre Minas também outros valores aí com relação ao imposto. Então, pode acontecer uma sequência de mais reajuste em cima da gasolina, que pode chegar até 45 centavos, a gente espera que não, porque no dia a dia isso pesa no bolso, certamente. O programa Roda Viva desta segunda-feira entrevista a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Acontece hoje, nesta segunda, o programa, com a apresentação da Vera Magalhães. Fique ligado. NTV News terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.